Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13 de 5 de 2026, quarta-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP. Muitos analistas e especialistas colocam XRP a 2, 3, 4, 5 dígitos. Mas daí, pessoal, vem um engenheiro de sistemas bancários e explica como o XRP pode chegar realmente a 3 dígitos. E nesses 3 dígitos, eles colocam cada XRP a $300. Será que esse engenheiro, pessoal, eles colocam os bancos para adotarem o XRP? As instituições, a lei de clareza, o que ele coloca? É o que a própria matéria, né, da The Crypto Basic traz para nós, né? O Charuzan, ele é um engenheiro, então, que trabalha em sistemas bancários. E ele explicou porque acredita que o XRP poderá eventualmente atingir, então, esses $300 quando as regulamentações de criptomoedas nos Estados Unidos da América se tornarem mais claras. Na verdade, pessoal, regulamentações já começou, né, com a SEC processando muitas empresas ali, indústria cripto nos Estados Unidos. Uma delas foi o XRP, que ganhou, né? E agora eles vêm com várias leis ali para trazer mais transparência e segurança, principalmente para bancos e instituições e nós investidores, né? XRP que está perto ali de 1,45 com alta de 1,87, no último mês subiu em torno de 10% depois da queda forte que aconteceu, né? XRP batendo 3,66 depois, né? Caiu ali perto do 1,15. O Charuzan, né? Então esse engenheiro bancário afirma que o XRP pode chegar a $300 se as regulamentações de criptomoedas nos Estados Unidos e a adoção bancária estiverem alinhados com parcerias da Ripple. Ele argumenta que a adoção pode ser ampliada por meio de provedores como ACI, Volante e Finastra, em vez de acordos bancários individuais. Ele afirma também que os preços mais altos do XRP aumentam a liquidez, possibilitando maiores fluxos de pagamentos globais em redes bancárias. E os críticos afirmam que $300 exigiriam então um crescimento extremo da capitalização de mercado, com algumas previsões apontando para valores próximos, né, de 30 a 100 doletas, mesmo assim chegando em 3 dígitos, né? Isso seria os críticos, né? Em um tweet, então, o Charuzan argumentou que muitos investidores não entendem como os bancos adotam essa tecnologia financeira. Segundo ele, a adoção do XRP não acontecerá banco por banco, após a esperada promulgação da Lei de Clareza dos Estados Unidos. Em vez disso, ele afirmou que a Ripple já firmou parcerias com grandes provedores de infraestrutura, como a ACI Worldwide, Volant Tecnologias e a Finastra. Então, já fala muito sobre essas parcerias da Ripple com esses grandes provedores de infraestrutura. Ele explicou também que essas empresas já prestam serviços a milhares de bancos em todo o mundo. Por isso, a única atualização de software poderia potencialmente habilitar a funcionalidade de pagamentos relacionados ao XRP em grandes redes bancárias simultaneamente. Então, um engenheiro de software bancário, ele falou que apenas uma única atualização já poderia habilitar essa funcionalidade, né, de XRP com grandes redes bancárias. O engenheiro também argumentou que a Ripple não precisaria firmar acordos individuais com todos os 13 mil bancos para que o uso do XRP se expandisse. Em vez disso, os bancos conectados à infraestrutura de pagamentos compartilhado poderiam obter acesso muito mais rápido por meio de sistema de nuvens centralizados. Então, pessoal, aqui já mostra nessas duas partes que é muito mais fácil do que pensamos ser, né? Temos que chegar em cada banco, colocar ali, né, o que nossa empresa faz, o ecossistema. Não. Com esses acordos aí, pessoal, poderia ser conectado toda essa infraestrutura bancária para pagamentos ali compartilhado. O Charuzan também compartilhou, né, e comparou a liquidez do XRP
a água fluindo por canos. Ele argumentou que se o XRP permanecesse com preços baixos como 10 ou até 20 dólares, não suportaria de forma eficiente os grandes fluxos de pagamentos globais. Segundo sua explicação, preços mais altos do XRP aumentaria a capacidade de liquidez na rede, permitindo que transferências maiores fossem movimentadas de forma mais eficiente pelo sistema. Foi o que eu coloquei alguns vídeos atrás, né, sobre o preço do XRP tem que ser alto para ser benéfico para o sistema bancário, né? E ele descreveu o XRP como um mecanismo de transferência de pagamentos para movimentações de liquidez em larga escala em vez de um ativo especulativo tradicional. Em termos práticos, o preço atual de 1,46 confere à rede uma capitalização de 90 bilhões, o que é insignificante no mercado financeiro multibilionário. Entretanto, né, um preço de 300 dólares que ele coloca ali implicaria uma avaliação de 18 trilhões. Embora isso, né, seja empolgante, é um grande parte teórico, como o XRP chegaria a níveis de 3 dígitos como 3 dólares, já que ele nesse momento está perto de 1,45. Seria ali, né, uma avaliação de 1,46 para 300 dólares da noite para o dia. A comunidade também continua debatendo a avaliação e o prazo, né? Datas enormes, trajetórias percorridas, a previsão de que o XRP atingirá preços de 3 dígitos permaneçam controversas. Defensores acreditam na adoção institucional de pagamentos e clareza regulatória, que pode aumentar então drasticamente a demanda por liquidez do XRP, e os críticos, no entanto, argumentam que tais metas de preços exigiria uma enorme capitalização de mercado, como mencionado, em perto de 18 trilhões. Previsões anteriores, né, do setor feitas por empresas como a própria Bitwise apontam valor próximo a 30 dólares para 2030, no cenário mais otimista. Enquanto isso, analistas otimistas em relação ao XRP defendem, então, em 10 anos, XRP a 100 dólares. E o debate também se identificou em função das próximas discussões sobre a legislação de criptomoedas nos Estados Unidos, incluindo a lei de clareza, que muitos apoiadores do XRP acreditam que poderia fornecer uma estrutura mais clara para a adoção de ativos digitais em bancos e pagamentos. O Shauru Zhan colocou aqui, né, nessa publicação, então, como, né, isso poderia ser feito, né, o XRP chegar então a 300 dólares, né? Os bancos começariam a usar o XRP, aqueles que dizem então que o XRP ou só levaria o XRP a 5 ou a 10 dólares, veem os bancos como os mercearias. A realidade é que esses provedores de infraestrutura atendem milhares de bancos. Em outras palavras, a Ripple não precisaria então assinar contratos individuais com esses 3 mil bancos, eles se conectariam à nuvem central. Todos os bancos ligados ao sistema se tornam capazes de usar essa liquidez do XRP. Portanto, né, então, essas alegações de que levará anos representam uma falha em entender a velocidade do mundo do software. O XRP é um sistema de transferência de pagamentos. E o XRP permanecer em 10, 20 seria como tentar transferir a água de um oceano para um canudo pequeno. O cano precisaria crescer e tubos grandes são necessários. Portanto, à medida que o preço aumenta, os tubos se expandem. Então, a transferência se torna muito mais rápida e um preço mais alto tem que ser ali, né? Tem que ter o próprio XRP, como eu mencionei, para ser benéfico ali para os próprios bancos e instituições. Então, pessoal, esse técnico ali de software, né, esse engenheiro de sistemas bancários de software, explica então como o XRP poderia chegar a 300 dólares. E vocês acreditam que o XRP em algum dia chegaria em 3 dígitos? Comente ali nos comentários. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.